Existem diversas formas de encarar os problemas da educação no Brasil. Existe a ótica do governo, do aluno, do professor e também do interesse econômico. Nosso país é o único onde o livro escolar enriquece as editoras. Nossos alunos trocam de material didático todos os anos e o usado no anterior não é reaproveitado. Os livros novos são caros. Além disso, a metodologia de ensino em sala de aula não contempla a todos. A meritocracia perde espaço para os alunos problema. Existe violência até dentro de sala de aula. O país tem poucas bibliotecas e o hábito da leitura cai em desuso a cada dia. Não se vê uma atitude enfática dos governos, federal, estadual e principalmente o municipal, para mudar essa triste realidade. Temas que merecem atenção especial serão tratados em mais esta edição de A Polêmica. Estamos aqui pelo canal 25 da Via Cabo, terceira Via TV. O nosso tema hoje é educação. Estamos aqui com o diretor do IF Campus, Jefferson Azevedo, e também com o presidente da FEC, o Michael, que está aqui com a gente também para conversar sobre vários assuntos, logicamente com o tema principal, a área de educação. Mas antes de irmos diretamente aos nossos entrevistados, vamos ouvir o que a população de Campos tem para falar acerca da educação, da valorização dos nossos professores, não só da rede pública, mas também da rede privada. Você acha que o professor é reconhecido no Brasil da forma que merece? Não é. Nós estamos sem valorização, né? Precisamos ter um incentivo melhor para poder estar mais satisfeito na sala de aula. Não porque nossos alunos não mereçam, eles mereçam melhor como a gente tem feito, mas precisamos também ser valorizados. E nós não estamos sendo, né? Infelizmente não estamos sendo. Aqui em Campos, por exemplo, uma cidade tão rica e o nosso salário tão pequeno, né? Não. Por quê? Porque ele é maltratado, ele ganha pouco, ele é humilhado e ninguém valoriza o professor. Eu acho que poderia ser mais, porque a gente sabe que temos professor que faz jus ao seu trabalho, que quer, entendeu? Dar aula, fazer por onde. Infelizmente, não é. A de professor tá tudo... Você é professora, né? Eu sou pedagoga. Então você sente na pele isso? Com certeza, sem sombra de dúvida. Não tem merecimento, não tem reconhecimento nenhum, algum. A educação, né, o esporte, o lazer está em primeiro lugar e ninguém valoriza, né? Os professores passam por tanta coisa no dia a dia e muitas vezes eles se preocupam muito mais com a educação do que os próprios pais dos alunos, né? E não tem a forma reconhecida, né, como deveria ser. Pois bem, estamos aqui com o Jefferson, estamos aqui com o Michael e eu tenho certeza que você que está nos acompanhando aí pelo canal 25 da Via Cabo ficará muito agraciado pelos comentários, pelas observações. E como a gente acompanhou a população colocando, 100% acha que o professor, e aí independente da rede pública ou privada, não tem a valorização devida. E nós estamos aqui com duas pessoas que têm bastante experiência para falar sobre o assunto, porque estão sempre intimamente ligados com a área de educação. Jefferson, muito obrigado pela sua presença, Michael também. Educação e valorização do professor, o que você tem para falar para a gente? Olha, não há dúvida alguma que nós temos uma relação direta da qualidade da educação com a qualidade do profissional que atua na educação. Não é possível imaginar qualquer projeto educacional que não pressuponha, sendo um grande articulador, o educador, o professor. Portanto, para que nós possamos também fazer desta profissão uma profissão que seja buscada por aqueles que de fato têm não só o dom, mas que tenham a competência para exercê-la, ela tem que ser valorizada. É fundamental valorizar a profissão do professor, porque fazendo com esta profissão sendo valorizada, esse profissional poderá se dedicar mais à sua qualificação, né? E também os bons alunos, aqueles que se destacam, né, no sistema de educação, também vão desejar ser professor. Nós precisamos criar uma profissão do educador que não seja apenas como colocam para a gente, não, é só uma missão. Não. Educar é conhecimento, é competência, é arte, do ponto de vista de você precisa se articular, precisa lidar não só na construção do conhecimento, mas nós estamos lidando
com seres humanos, com sentimentos, com relações. Então é muito complexo esse trabalho, não é um trabalho trivial, precisa de muita formação e para isso nós precisamos valorizar essa carreira. É preciso que aqueles que hoje se destacam, né, desejam ser professores, né? E o que a gente percebe é de maneira geral, uma profissão muito desprestigiada do ponto de vista da prática, do cotidiano. No discurso, muito prestigiada, mas na prática a gente percebe hoje, por exemplo, a gente vê o programa hoje do governo federal, Mais Médicos, por exemplo, onde pensa-se numa bolsa de R$10.000 para que o médico possa ir para a periferia, né? Por que a gente não pensa isso para o professor, minimamente alguma coisa nesse sentido, né? Por que a carreira do professor, o salário do professor é algo que sempre é posto como... Uma questão secundária a ser discutida. Não é suficiente um bom pagamento para o professor, não é suficiente para o desempenho da carreira, né? Como não é suficiente um bom médico para que você tenha um bom sistema de saúde, né? Existem muitas outras variáveis, mas o salário do professor, a valorização desse profissional, seja do ponto de vista do salário, seja do ponto de vista das condições de trabalho, são elementos mínimos para você pensar num profissional que se qualifique, que possa poder exercer com mais tranquilidade a sua profissão. Maico, agora nós vimos a visão de Jefferson aqui, uma visão do educador, que tem uma experiência no banco educacional, e você como aluno, como presidente da FEC, qual a leitura que você tem, o que você observa com relação a essa valorização do professor? Qual o retorno que hoje o alunado tem desse professor que nós temos, desse material humano? Então, eu, inclusive, professor é a profissão que eu escolhi no futuro, pretendo ser professor, mas a gente vê que é o seguinte, recentemente saiu uma pesquisa, né, que se constatou que o professor ele ganha 60% a menos do que qualquer profissional que tem a mesma capacitação, né, que ele tem. E para você ver o retrato da desvalorização que o professor hoje tem. E se a gente for falar de forma educação, a gente constata que hoje as escolas no Brasil, de forma geral, ela não ensina como deveria ensinar, né? A gente for parar a pensar, nossas escolas hoje têm grade, ainda tem grade. A gente entra em escola que parece presídios, verdadeiros presídios. E isso é um retrato da falta de qualidade da educação de fato. E isso passa, sem dúvida nenhuma, pelo professor, que muitas vezes não tem um salário realmente que deveria ter, né, que muitas vezes é desvalorizado, não chega na sala de aula, pega as condições, muitas vezes não são lá das melhores, né, e acaba desestimulando, e acaba fazendo assim um professor virar um professor robô, muitas das vezes, que é aquele professor que entra na sala, só joga a matéria no quadro, que a gente fala, né, copia, tem lá a psicologia da nuca, que é um estudante na frente do outro, que está mais do que comprovado que isso não ensina, né? E eu sou estudante, eu sei muito bem disso, né? E eu acho que a gente tem que debater, esse é um debate que eu como estudante só tenho um leigo comparado ao professor Jefferson, mas que a gente acha que tem que ser muito bem discutido, sentar discutir professor, estudante, especialistas, né? Para a gente chegar num consenso. Hoje é o que a gente vê que a educação no nosso país realmente não ensina, falta muito para melhorar, falta a gente encontrar uma maneira para extergar o estudante a querer estudar, da vontade de ir para a escola, porque hoje a gente vê o estudante, vou para a escola para passar de ano, ele não vai para a escola para aprender. Tem um estímulo, né? Tem um estímulo, né? Vou para a escola porque a aula hoje de história vai ser legal, de matemática vai ser legal. Eu acho que falta isso, um objetivo. Por exemplo, quando a gente debate também um pouco do ensino médio, o nome já diz, não é bom nem ruim, não é médio, né? Na maioria das vezes não tem uma clareza do que é o ensino médio hoje no nosso país, né? A gente precisa pensar nisso, é objetivo. A gente pega o grande desafio da educação, acho que o professor há de concordar comigo, no ensino médio principalmente, é que o estudante, ele chega na escola, ele chega no ensino médio já com 16, 17 anos, já está numa idade que quer namorar, precisa trabalhar, e quando chega lá não tem um objetivo, vou ficar aqui para quê? Vou perder tempo da minha vida? Vou trabalhar, vou arranjar um emprego. Perde uma oportunidade de um aprendizado para ir diretamente no segundo ponto, que seria o ponto laborativo. É por aí também, Jefferson? Eu queria só ressaltar mais uma coisa, Maicon, concordando aqui com o Maicon, mas eu queria fazer vamos chegar numa boa escola hoje. Imagina uma boa escola, que a gente entenda que seja uma boa escola, e vamos perguntar a cada professor qual deles sonha em ser professor. E vamos chegar para o pai, né, dos bons alunos e perguntar para ele muitas vezes, você sonha que o seu filho seja um professor?
E aí, Michael, eu sei que você tem uma militância, tem uma consciência política, uma responsabilidade social, né? Gostaríamos que todos fossem, né? Mas a gente percebe que a carreira do professor hoje não é uma carreira disputada, do ponto de vista do sonho, poxa, eu vou ser professor. Acho que, muitas vezes, a carreira do professor universitário, eu vou ser um advogado, eu vou ser um médico, eu vou ser um engenheiro, eu vou ser um enfermeiro, aí posso dar aula. Né? Mas pensar, olha, não, eu vou ser um professor. Isto é fundamental. Então, nós precisamos pensar nessa carreira como um elemento que chame... Que ela seja ator principal e não coadjuvante nesse cenário de mercado. Não seja secundária. Né? E o que o Michael apresenta, hoje, de fato, o ensino médio é um dos elos mais fracos do sistema educacional. Porque, muitas vezes, o ensino médio ele é muito mais... na perspectiva de quem o percebe, né, do jovem, um preâmbulo, um preparativo para o ensino superior e principalmente para os jovens das periferias do nosso país, isso é constatado por pesquisa, ele não percebe que esse ensino médio agregue valor para a vida profissional dele. E como muitas vezes... Ou não sabe diferenciar. E a universidade, como muitas vezes não faz parte do horizonte das famílias mais simples desse país, agora que nós estamos ampliando a oferta do ensino superior, né? Esse jovem fala, eu vou fazer ensino médio para quê? Eu quero trabalhar porque ele não vai agregar. E aí eu estou aqui aproveitando, hoje nós estamos no país vivendo um momento importante da educação profissional e vejo a educação profissional como uma possibilidade concreta de fazer com que o jovem ele possa já no ensino médio estar se profissionalizando, se preparando para o mundo do trabalho, se qualificando, né, com unidades mais preparadas para isso. E isso pode ser uma chave de um movimento de mostrar para esse jovem, ele perceber, não, o conhecimento da escolaridade, da formação geral é fundamental para você se colocar como cidadão, compreender o mundo, mas também a educação profissional, ela te permite você se preparar para o mercado e tem muitas possibilidades. Hoje no Brasil, por exemplo, nós pensamos a profissionalização para o ensino superior, né? Só no ensino superior, mas é possível fazer isso no ensino médio. Né? E quando a gente faz um sistema de educação com a profissionalização no ensino médio, a gente democratiza muito. Eu cito um exemplo aqui, guardando as proporções, muitas vezes você chega no hospital e você olha lá e vai perceber, né? Nos cargos do hospital. Então você vê os médicos, os administradores, todos eles geralmente vieram de classe média alta, com algumas variações, né? Mas você vai ver as outras atividades que acontecem, o auxiliar de enfermagem, a pessoa que trabalha na limpeza, o porteiro, eles vieram das classes mais populares. Essa é mais ou menos... Um fracionamento dentro do próprio sistema. Esse é o sistema baseado na profissionalização do ensino superior. Vai na plataforma de petróleo. Vai na plataforma de petróleo e você vai ver que os bons cargos que estão numa plataforma de petróleo, boa parte dos jovens que estão lá em bons cargos vieram das camadas populares. Sabe por quê? Porque eles passaram pelas escolas técnicas, eles passaram pelos Cefetes, passaram pelos institutos federais, onde você permitiu qualificar esse jovem lá já no ensino médio e ele qualificadamente pôde galgar espaços. Isso não passa também pelas profissões tradicionais estarem um pouco, em tese, obsoletas, no sentido da questão do rendimento também, com o surgimento de novos cursos técnicos, de profissões técnicas, com mais possibilidade de mercado e de imediatismo financeiro também, não? Eu acho que existe... Por exemplo, hoje busca-se muito a engenharia de produção, por exemplo, que não buscaria tanta área de medicina. Eu acho assim, eu acho que o mundo do trabalho está sofrendo muitas modificações, muitas mudanças. Existem muitas variáveis. Agora, o importante a gente ver, Cláudio, que hoje está criando, nesse último tempo, dois tipos de empregos. Empregos para aquelas pessoas altamente qualificadas e emprego para as pessoas com baixa escolarização. Para você ver, o índice de emprego para as pessoas que têm um baixo índice de escolarização é um bom nível hoje. Sim. Mas são empregos que não são de boa qualidade. Agora, sabe onde está tendo um desemprego muito alto? Em jovens que têm o ensino médio ou ensino médio incompleto. Aí você fala, por que isso? Sabe por quê? Porque esse jovem, muitas vezes, não está preparado para um emprego de alta qualificação, que você precisa da universidade, ou então de uma escola técnica, de uma formação profissional. Mas ele também, pela escolaridade, não aceita alguns outros trabalhos de baixa qualificação. Ele fica nesse meio caminho. Ele fica nesse meio caminho. Então, hoje, o ensino médio é um desafio para todos nós.
Então, não, é preciso repensar o ensino médio estruturante para a universidade, sim, eu acho que é um elemento importante, mas ele precisa pensar sua própria identidade também, né? Então, a educação profissional é uma alternativa importante nesse país e nós estamos crescendo muito no número de vagas da educação profissional. Hoje o governo federal vem investindo muito na educação profissional. Para vocês terem uma ideia, nós temos de 140 escolas há 10 anos atrás, nós estamos chegando agora no final do governo da presidente Dilma em 2014 com quase 580 escolas, né? Nós quase que quintuplicamos, aumentamos o número de vagas, né? E isso faz com que esse jovem, o jovem que veio da periferia, o jovem mais pobre, que veio de uma família mais simples, o filho do trabalhador, o próprio trabalhador, possa agora conseguir espaços mais qualificados. Maico, falando da leitura da necessidade do professor, e qual é o aluno que vem para essa escola? Né? Nós temos ainda 2 minutinhos, queria que você fechasse. Que tipo de aluno é esse que a gente está recebendo hoje nas escolas públicas, nas escolas privadas? Eles têm o mínimo necessário para poder crescer dentro da instituição? Fazer a parte dele? Sim, a gente for parar para examinar a questão histórica da escola, né? Você tinha até a década de 50, né, 60, uma boa escola pública. Se for parar para pensar, a escola pública, você pega em Campos o liceu era o marco, né? Todo mundo queria estudar. Mas quem estudava nesse colégio público? Era o filho dos ricos, né? Da classe, né? Mais nobre do país, né? E quando começou a se popularizar a educação, né, pública, o que aconteceu? Houve uma migração. O filho do trabalhador entrou para o colégio público e o do rico foi para o colégio particular, né? E nós temos 1 minuto. Sim, e acabou acabou que cresceu a oferta de vagas, mas não qualidade. Eu acho que a gente, do colégio particular, às vezes ele tem uma estrutura muito maior, porque muitas vezes tem uma estrutura bem melhor a seu favor, né? E você parte no colégio público, por exemplo, a gente vai que... hoje eu não conheço uma escola em Campos que o aluno tem acesso à internet nas salas de laboratório. Eu não conheço nenhuma escola em Campos. Da rede estadual, pelo menos eu não conheço. Né? A gente chega e encontra isso, um computador, já estão lá, e muitas vezes não abre, né? Muitas vezes tem laboratório de química, de física, às vezes falta vontade do gestor até de que aquilo funcione. Né? Perfeito, eu vou deixar você fechar no próximo bloco. Nós estamos aqui com o diretor do IFE Campos, Jefferson, e também com o presidente da FEC, o Maico. Nós vamos ao intervalo, daqui a pouco a gente volta.